Pessoal, vamos para o nosso último tópico, então, da matéria de mecânica geral, que é dar uma ideia para vocês como que a gente faz análise em sistemas com vibração, digamos assim, não desprezível, certo? Que elas vão impactar o que a gente está interessado em projetar esses sistemas, tanto para otimizar, tem sistemas que a gente quer que vibre muito, tem sistemas que a gente quer que vibre pouco. Então, como último, a gente tem introdução ao conceito de vibrações depois de trabalho e energia, certo? Esse tópico ele é interessante porque ele vai trazer para a gente alguns problemas ou então nos vai chamar atenção para alguns pontos que normalmente a gente não estava interessado até agora. Primeira coisa, vamos definir o que é vibração significa, certo? Quais corpos vibram? Né? O que é vibrar e o que significa dizer que um corpo vibra, certo? A definição de engenharia é que vibração é um movimento periódico, certo? De um corpo ou um sistema de corpos conectados ou independentes, dependendo de como você analisa o seu sistema, em que eles têm esse movimento periódico em torno de um ponto de equilíbrio. Então esse sistema ele pode ser, como estava na foto, uma máquina de lavar, que vai ter um sistema rotativo em torno do eixo de rotação, ou ele pode ser, por exemplo, um pêndulo que vai girar também em torno de um ponto de rotação, mas com um movimento diferente, né? Ainda assim é um movimento repetitivo. Então todo movimento, os movimentos harmônicos são uma classe de sistemas de vibração, certo? Todo corpo, independente do grau que você imaginar, não vou entrar aqui em discussões físicas e filosóficas, mas todo corpo, em algum grau, ele vibra, certo? Então, todo corpo que tem alguma massa, ele vai vibrar. Isso porque, de maneira básica, né, todos os átomos, eles vibram, eles têm uma vibração. Quando a gente fala em termos de intensidade de vibração, isso é a temperatura de um corpo, né, a nível atômico. Mas essas vibrações elas também podem gerar é, sons, podem gerar pressão devido ao movimento dessas partículas, enfim. Então, todos os corpos vibram, mas aqui nessa disciplina a gente não está interessado em modelar átomos, certo? Nós estamos interessados em corpos rígidos que vibram em um grau de liberdade. Os corpos, vocês já estão cientes que eles não são todos rígidos, mas aí um corpo não rígido ele tem infinitos graus de liberdade. A gente não vai entrar nesse tema aqui, até porque é uma aula introdutória. Bom, para contextualizar, nós temos alguns tipos de vibração, certo? A gente classifica ela basicamente em dois tipos, que são as chamadas vibrações livres e as vibrações forçadas, certo? Eu vou explicar hoje na aula de hoje a diferença de cada uma. E as vibrações livres e forçadas, elas podem ser divididas em duas classes semelhantes, certo? Ou seja, as vibrações livres, elas podem ser não amortecida. Isso significa, não é que não existe amortecimento, mas é que ela é muito pouco amortecida, que chega a ser desprezível. Ou ela pode ser amortecida. A forçada também, ela é ou amortecida ou não amortecida, onde o nosso, digamos assim, o nosso atrito não é desprezível. Muito bem. Vibrações livres não, elas ocorrem geralmente por forças conservativas, especialmente forças gravitacionais e potenciais elásticas de sistemas mecânicos, certo? Então, nós podemos pensar o seguinte, não é só mola e não é só corpo caindo que estão sujeitos a forças gravitacionais e potenciais elásticas, né? Se todo corpo, de alguma maneira, se deforma, ele tem uma rigidez e, portanto, ele tem uma certa elasticidade. Então, nós pegamos o primeiro passo, né? Nós criamos modelos físicos a partir de equipamentos, sistemas reais. Então, o ato de fazer esse modelo significa colocar quais são as principais, digamos assim, os principais componentes naquele exemplo. Vamos pegar um exemplo clássico, que vocês já estão acostumados, que é um sistema massa-mola, e você define a origem do seu sistema de coordenada, e essa origem normalmente ela coincide com o ponto de equilíbrio para facilitar a tua análise. Se a gente desprezar o atrito, a gente consegue desenhar o diagrama de corpo livre. Nesse caso, eu tenho a força-peso, uma normal. Como esse corpo não translada na direção y, essas forças são iguais, né, o peso e a normal, nesse caso. E eu tenho a única força agindo nesse sistema é uma força elástica.
Logo, aplicando a segunda lei de Newton, somatório das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração em x. Isso significa que a força de mola, que é negativa, ela é menos k vezes a deformação em relação ao ponto de equilíbrio e a aceleração desse corpo. Se a gente rearranjar, ou seja, eu passar todo mundo que depende de x para o mesmo lado e deixar quem não depende de x do outro, eu vou ter mx dois pontos mais kx igual a zero. Se eu rearranjar esse sistema, onde eu divido todo mundo por m, eu tenho que esse termo que multiplica o x, ele se eu tirar a raiz dele, eu tenho o que nós chamamos de frequência natural. E essa frequência natural, ela é uma característica dos corpos muito importante para a gente. Nós já vamos entender por quê. Então, um sistema de segunda ordem, certo? Uma equação diferencial de segunda ordem, que não tem o termo de primeira ordem, ou seja, não tem o x primeira derivada em relação ao tempo. Se eu tiver a segunda derivada, o x dois pontos, multiplicado por 1, que é o caso dessa equação, dessa última equação, o termo que multiplica o termo sem derivar, que multiplica o x aqui, ele é a raiz quadrada dele é a frequência natural, certo? Esse termo, ele é, digamos, o termo que multiplica o x é a própria frequência natural ao quadrado. Muito bem, essa é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem e com coeficientes constantes. Então, essa parte de coeficiente constante a gente já conversou em outras aulas, né? O professor já explicou. E a gente vai sempre pensar que a massa e a rigidez não mudam no tempo, senão a nossa equação vai ficar muito complexa, certo? Vira uma equação diferencial parcial. Muito bem. Se ela é homogênea de segunda ordem, e nós já sabemos de antemão, por ser um sistema dinâmico que vai oscilar, que ele vai ter um comportamento harmônico. E isso significa uma boa proposta, na verdade, resolvendo essa equação com técnicas de solução de equações diferenciais, a gente vai chegar numa resposta de x no tempo, que é uma constante c, multiplicado por uma senoide ou uma cossenoide, elas têm uma diferença de fase entre si apenas, frequência natural vezes o tempo mais uma fase. Beleza. Então, esse termo φ, ele é chamado fase. Bom, atenção. Primeira coisa, eu queria chamar aqui a atenção de vocês a frequência natural, ela é uma característica do sistema. Então, ela raiz de K sobre M, raiz da rigidez sobre a massa, também isso significa raiz de um K equivalente sobre uma massa equivalente, ou seja, o meu sistema muitas vezes não tem uma única massa, ele pode e nem uma única rigidez. Ele pode ter diversas conectadas. Mas quando a gente escreve a equação de segundo grau, de segunda ordem, perdão, das equações diferenciais, eu vou chegar em parâmetros equivalentes. Já a constante C e a fase φ, elas são características do problema, ou seja, dependendo das minhas condições iniciais, eu vou ter valores de C e de φ diferentes. Então perceba que a frequência que o meu sistema vai oscilar para vibrações livres não amortecidas, ou seja, eu não tenho força externa e eu não tenho força de atrito, elas são dadas pelas condições iniciais. Onde x0, aqui nessa aula eu vou usar x0 como posição inicial e x0 ponto como velocidade inicial. Vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais próximo da realidade, né? Então, vamos dar uma olhada na resposta do tempo de uma caixa d'água. Então, você imagina uma caixa d'água, essa bem interessante, certo? Então, ela tem conectada por uma barra bem mais delgada do que a caixa d'água lá em cima. E aí eu posso criar um modelo dinâmico para esse cara. Então eu posso falar que isso daqui é uma barra engastada, com a massa concentrada na ponta. Eu vou assumir que a massa lá em cima, por ter massa de concreto mais a massa de água, é maior do que a massa do corpo embaixo, então eu vou desprezar esse corpo da barra, ou eu posso fazer técnicas de colocar a massa equivalente dessa barra que conecta lá na ponta. Então depois isso é só olhar em livros de modelos dinâmicos. O ponto é que eu estou assumindo agora uma vibração desse corpo horizontal, só que ele está preso por uma barra engastada. Essa barra engastada, lá da mecânica dos sólidos, a gente consegue encontrar uma rigidez equivalente para ela. Então, se você procurar qual que é a relação de carga vezes carga e deslocamento,
A razão dessa carga e deslocamento aplicado é a rigidez equivalente, é uma aproximação, certo? Mas é uma boa aproximação. Nesse caso é para uma barra engastada, com deslocamento na ponta, ela é 3 vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia diária, dividido por comprimento da barra ao cubo. Isso significa que a nossa frequência natural desse corpo ele vai ser raiz quadrada da minha rigidez equivalente, que já foi dada para a gente aqui, né, sobre a massa total, que é a massa refletida lá em cima, que eu não vou entrar nesse mérito nessa aula, certo? Então, eu já consegui encontrar a frequência natural para esse tipo de barra. Vamos assumir que, por algum motivo, a partir do momento que eu vou analisar o meu sistema, a minha caixa d'água, por exemplo, que ela começou a encher mais de um lado, ou está esvaziando por algum motivo, enfim, eu tenho um deslocamento inicial x0 diferente de zero, só que ele está parado no momento da minha análise. Então, a partir daí, ele pode começar a vibrar. Isso significa que se eu pegar a equação no tempo e aplicar as condições de contorno, então x de zero, que é a própria posição inicial, como ωn multiplica o tempo, fica seno de φ vezes a constante c, e a velocidade, basta que eu derive a equação de cima, certo? Então vai ficar cosseno e vai sair uma frequência natural para multiplicar de c, e aí fica o cosseno de φ. Para facilitar a minha análise, eu vou dividir uma equação pela outra, só que seno sobre cosseno, ele é a tangente, certo? Então, a tangente do meu sistema, tudo que eu divido na direita, eu divido também na esquerda, e aí eu vou ter a minha tangente. Bom, então como que a gente aborda um procedimento de análise, né? Como a gente faz o procedimento de análise de um problema de vibração? Número 1, a gente faz uma construção do modelo físico, ou seja, você vai analisar o teu sistema, o teu equipamento, e vai construir para ele um sisteminha que seja o mais próximo possível de barras, molas, amortecedores, nesse caso na aula de hoje não tem amortecedor ainda, mas massas, enfim. A segunda parte é você fazer o diagrama de corpo livre com análise do ponto de equilíbrio, ou seja, você vai escolher bem o teu sistema de coordenada, o teu sistema de referência ali. Depois você aplica, dada, né, que você já tem o corpo livre, o diagrama de corpo livre, aplica a segunda lei de Newton. Com a aplicação da segunda lei de Newton, você rearranja a equação diferencial e você identifica os termos de projeto. Por enquanto, nós só temos a frequência natural, e mais em breve vão aparecer outras grandezas. E aí você faz a solução das equações temporais para encontrar o movimento desse corpo. Agora vamos falar um pouquinho sobre vibrações forçadas não amortecidas. Então eu vou continuar com não amortecimento, ou seja, viscosidade, atrito seco desprezíveis, e agora eu vou trabalhar com vibrações. O que são vibrações então forçadas? Se as livres são corpos que estão se movimentando por conta de corpos, forças gravitacionais ou forças elásticas, aqui nós vamos ter uma força externa periódica. Então, eu não estou interessado em forças, digamos assim, constantes. Por exemplo, empurrar um corpo com uma força constante, isso não vai gerar vibração no final. Isso daí o meu corpo vai para uma nova posição estática depois de passar do regime transitório. Então, nesse momento, nós estamos interessados a olhar para forças que são periódicas, é um dos tipos mais importantes, estão forçadas assim, dos exemplos que a gente costuma dar, são os mais comuns. Então, por exemplo, o lavar a roupa, um liquidificador que vai triturar algo, um moinho, um avião, né, vai ser citado também, ou, por exemplo, uma tubulação de petróleo no mar vai ser citado com uma certa frequência pelas ondas, ou então, no caso do avião, pelas forças aerodinâmicas, certo? Então, lembrando mais uma vez que no amortecido é um baixíssimo coeficiente de atrito e o sistema anterior ele é a mesma coisa que esse, só que agora eu vou ter essa força externa, certo? Então, imagina que eu tenho o mesmo sisteminha, só que agora eu coloquei uma força F e ela é periódica, porque uma força estática não vai gerar, ao longo do tempo, não vai gerar vibração para mim. Então, essa força externa, ela tem uma amplitude F0 e uma amplitude ω0. Fazendo mais uma vez o diagrama de corpo livre, aplicando a segunda lei de Newton,
agora eu tenho, não é só a equação, além do menos kx do lado esquerdo, eu tenho a equação da força, né, o modelo da força externa, e se eu passar para um lado todo mundo que depende de x e do outro lado todo mundo que não depende de x, nesse caso aqui também aproveitei para dividir por m, para que o x dois pontos fique sozinho, isso significa que k sobre m continua sendo a minha frequência natural, no caso, frequência natural ao quadrado, certo? Só que do lado direito agora eu tenho um termo que ele independe da posição do meu corpo, porque a força externa, ela muitas vezes independe onde o meu corpo está. Muito bem. A solução desse cara é um pouquinho mais complexa, nada muito problemático, mas ela agora é uma equação não homogênea, ou seja, ela tem um termo do lado direito da equação diferencial e ela ainda continua sendo segunda ordem. Isso significa, então, que a solução completa dela é a solução da homogênea mais a solução da particular. Ao da homogênea, ou seja, fazer a entrada ser nula, nós já sabemos a resposta, dada a análise anterior. Agora nós precisamos resolver a solução da particular. E como o meu sistema final vai vibrar, né, junto com a minha força externa, é um bom modelo colocar minha particular como tendo uma amplitude x, x grande, vezes o seno de ômega zero t. Esse ômega zero é a própria frequência da força externa. Muito bem. Derivando e substituindo na equação geral, o que a gente vai ter? Né? Eu vou pegar agora a solução só da particular. Então, por isso que o K sobre M multiplica x, seno de ômega zero t, e o x dois pontos ali também está a segunda derivada. Bom, se eu rearranjar tudo isso daí, eu encontro que a solução da particular ela é dada por esse sistema aí, ó. Ou seja, a minha amplitude, o x, ele é f0 sobre k, dividido por 1 menos ômega zero, que é a frequência da força externa, dividido por ômega n, que é a frequência do meu sistema, tudo isso ao quadrado, vezes um seno de ômega zero t. Então, tranquilo, conseguimos encontrar quem que é o nosso sistema. A solução mais completa é a solução da homogênea mais a solução da particular. Essa seria a nossa solução mais completa, só que a homogênea, ao longo do tempo, por ser a solução da livre, ela vai ser mitigada porque, ao longo do tempo, vai sobrar só a equação, a parcela da particular. Isso significa que a solução da homogênea ela só vai atuar num período de tempo chamado período do regime transiente. E no regime permanente, ou seja, depois de algum tempo de funcionamento, quando a máquina já não tem mais mudanças no seu funcionamento, essa é chamada de regime permanente, certo? É importante notar que esse termo F0 sobre K, só ele é a deformação estática. Então, se eu tivesse uma força F0 sendo aplicada nesse corpo que fosse constante, F0 sobre K seria a deformação total desse corpo. Então, agora, essa deformação estática está multiplicada por uma senoide e ela está modulada por um fator de amplificação que é 1 sobre 1 menos ômega zero sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Então, perceba que a minha deformação estática ela pode ser maior ou menor dependendo da frequência de entrada ômega zero. Olha que interessante. No caso, você já deve ter percebido que no caso em que ômega zero, ou seja, a frequência da força externa, se aproximar de ômega n, eu estou aproximando essa razão para 1, e eu vou ter o denominador desse ganho aproximando-se de zero. Logo, a amplitude de saída do meu corpo ela vai começar a crescer. No limite, né, num sistema teoricamente sem amortecimento, essa frequência, perdão, essa amplitude é infinita, certo? Porque 1 sobre 0, teoricamente, nesse caso aqui, vai me dar infinito. Como todo corpo tem algum amortecimento, esse cara não vai para infinito, só que eu não preciso ir para infinito para destruir os meus corpos, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso ter simplesmente uma grande amplitude de saída, vai gerar um problema para a gente. Bom, vamos dar um exemplo aqui, encerrar essa aula com um exemplo. Um instrumento está rigidamente anexado a uma plataforma P, então esse instrumento em cima de medição está numa plataforma ali, que está conectada, né, essa plataforma toda está conectada no chão por 4 molas de rigidez K conhecida.
Se o chão, que as minhas molas estão conectadas, ele está sujeito a uma vibração, um deslocamento periódico, na verdade, né? Então eu já sei que o meu corpo embaixo, que o meu sistema está preso, ele vibra, ele oscila de quase 10 milímetros, né, numa senoide com frequência de 8 vezes T e tudo mais. Então, e a massa total do meu sistema da plataforma, mais o instrumento, é 20 kg. A pergunta é, qual a amplitude de vibração no regime, ou seja, depois que passa o transiente, e eu quero saber, né, dado que eu não tenho exatamente uma força externa, a gente vai ver como que ela vai virar uma força externa, mas eu tenho o deslocamento da outra parte da mola não nulo agora, certo? E depois a segunda pergunta é qual é a frequência do chão para causar ressonância. Bom, esse é um caso claro de vibração forçada não amortecida, certo? Porque a minha mola do outro lado tem um deslocamento na outra ponta dela. Eu vou aplicar então essa fórmula que, se ele pede para a gente da vibração no regime, eu posso desconsiderar qual vai ser a resposta da homogênea, porque ela faz parte do transitório. Bom, a frequência natural a gente já conhece desse cara aqui, que é raiz de K sobre M, só que o meu K equivalente agora são 4K, porque as molas estão em paralelo. Então eu tenho 12,65 radianos de frequência natural. Agora, se eu aplicar, né, eu fiz aqui uma força externa aqui, que é apenas a força da mola, né, força elástica, Fe. Então, o DCL, segundo a lei de Newton, ele é somatório da força externa igual a mx, dois pontos. Esse K agora, a deformação da minha mola, ela não depende mais só da posição do corpo. Ela depende da posição x do corpo, menos a posição da outra ponta da mola, que é, no caso, eu chamei de delta. Tudo isso é massa vezes aceleração. Só que delta a gente conhece, porque delta é um delta zero, que é uma amplitude, no caso 10, que a gente tem lá no outro slide, vezes o seno de ômega zero t. Então eu vou rearranjar o meu sistema para ter uma equação, veja que x depende, todo mundo do lado esquerdo depende de x, todo mundo do lado direito independe de x. Uma coisa interessante a se notar é que delta zero vezes k equivalente, ela tem dimensão de força, porque deslocamento é metro, k é newton sobre metro, corta o metro com metro, então essa é a amplitude da minha força externa. Como eu tenho que a amplitude desse sistema é dada por F0 sobre k, dividido pela 1 menos ômega zero sobre ômega n ao quadrado, F0 é ômega zero vezes k, só que o k em cima corta com o k embaixo. No fim, eu tenho que delta zero é regulado pelo fator de amplificação. Portanto, substituindo os termos, eu tenho que delta zero é 10 e a minha frequência de entrada é 8 e a frequência natural é 12,65. Eu tenho que a minha amplitude de saída é 16,7. Então perceba que, apesar de eu estar conectado num sistema que oscila com 10, o meu equipamento está oscilando com uma frequência maior, perdão, com uma amplitude maior. O meu sistema externo, uma amplitude grande, uma amplitude pequena, ela foi amplificada no meu sistema de interesse. Por fim, né, a gente sabe que a ressonância quando o ômega zero tende a ômega n, então, no caso, pior é se minha entrada fosse 12,65. Então, para encerrar essa aula, bom, a vibração é um movimento periódico em torno de um ponto de equilíbrio, a gente não pode esquecer isso, a gente pode modelar muita coisa desse jeito. Por exemplo, eu já vi uma aplicação onde o cara modelava as próprias labaredas de uma fogueira, porque também é um movimento periódico, com um sistema de vibração. Ela pode ser livre ou forçada. Livre significa sem forças externas, sendo atuada apenas forças conservativas, gravitacionais ou elásticas. Ela pode ser amortecida ou não. Lembrando que não amortecida não significa a inexistência de amortecimento, mas eu posso sim tratar sistemas reais como não amortecidos se o meu atrito for muito baixo. E a ressonância é a amplificação exagerada da amplitude de saída para uma pequena amplitude de entrada. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o último caso, que são vibrações livres ou forçadas, só que amortecidas. Também vou comentar por que no exercício anterior a gente não precisa levar em conta o peso na hora de equacionar com o diagrama de corpo livre. Muito bem? Até mais.